Preparar a casa é preparar o coração. A gente pode ver o Natal de duas formas diferentes. Ou caindo atropelado de cambalhota, pum, pum, cheguei na ceia de Natal, desesperada, sai pra comprar presente, esconde tudo que estão chegando as visitas, bota embaixo do tapete, fecha o armário, nananã, pega peru de Natal, um traz farofa, outro traz salada, outro traz a sobremesa, rabanada, torta de nozes. Desespero, cair, pum. Esse é o dezembro de muita gente. Você pode cair de paraquedas no Natal, cair de cambalhota e quando você vê, você tá lá mortinha com farofa. Ou você pode se preparar de uma forma mais intencional, mais consciente, conectada com o espaço. Natal é uma época muito simbólica. Existem vários símbolos do Natal. A árvore de Natal, o pinheiro, o peru de Natal, todas aquelas cores, o vermelho, o verde. Mas sobre dicas práticas, eu te convido a assistir ao meu vídeo sobre preparação da casa pro Natal. Mas esse vídeo de hoje eu quero falar sobre preparar o coração, sobre o espírito da casa no Natal, sobre como a importância da gente acompanhar esses últimos passos de Maria a caminho do Natal, que ela tá grávida, vai nascer. Quem aí já ficou grávida? Eu nunca fiquei. Quem já ficou grávida sabe como é que é essa expectativa, essa ansiedade, essa preparação que a mãe prepara o quartinho do bebê, que a mãe prepara o enxoval e que ela deixa tudo organizado, ela prepara a vida, ela vai resolvendo um monte de pendência pra poder chegar à chegada dessa criança. E a gente vai receber um bebê. A gente vai receber o bebê mais importante da história da humanidade, que é Jesus, que é o Filho de Deus, a própria encarnação, a encarnação do Verbo, o nosso Pai, a nossa imagem e semelhança. A gente vai receber esse bebezinho que é o menino Jesus. A gente pode chegar de paraquedas no Natal, chegar meio desavisado lá, ou a gente pode arrumar a nossa casa pra essa grande festa e não fazer disso só mais uma obrigação, só mais uma chatice e uma forma triste, pagã, uma forma operacional, cheia de compromisso, consumista de viver o Natal. Então, assim, eu queria tirar vocês desse automático do consumo, desse automático do shopping center e fazer com que a preparação da casa seja uma preparação do coração, sabe? Final do ano é uma época de a gente fazer limpeza, da gente jogar papel fora, da gente mudança de ano de colégio, as crianças vão terminando o ano letivo e a gente tem um início e o final de um ano litúrgico, que é o ano que termina com o tempo comum e começa com o tempo do Advento. Advento quer dizer chegada, que são aqueles 4 domingos, né, antes do Natal, e na Igreja Católica tem toda aquela simbologia das velas do Advento, né, tem a vela roxa, tem a vela rosa, tem as outras velas, e você prepara a cada semana, você tem aquela figura de João Batista, que é o primo de Jesus, que Isabel estava grávida antes de Maria, e ele é importante que ele prepara os caminhos do Senhor, ele prepara os caminhos de Jesus. Você tem figuras importantes, litúrgicas e simbólicas para viver o Natal, quando você tem uma percepção cristã, que é a percepção correta de viver o Natal, e a gente não tem como falar de Natal sem falar de Cristo, né? Que é o Natal de quê? Natal, nascimento. Nascimento de quem? Ah, de quem? Logo, do menino Jesus. Então a gente tem que entrar num espírito de chegada para o Natal, assim como chega um bebezinho na nossa família. E com isso, é legal a gente curtir esse tempo de expectativa. Já deixando a casa arrumada para o Natal, com o pinheiro de Natal, com as luzes, com as pinhas, com toda aquela decoração que tá nesse meu vídeo de Natal. Mas mais do que isso, é entrar num espírito de um novo tempo, de um tempo que começa. No ano civil, né, a gente tem tudo isso muito marcado, né, no calendário gregoriano, que também foi criado pelo Papa Gregório, né, e você tem esse calendário que você começa no dia 1º de janeiro. Mas antes disso, a gente tem a percepção cristã do Advento da espera para o Natal. E na nossa casa, a gente tem que deixar essa simbologia e esse coração alinhado para a chegada do Natal. Joga fora as coisas, vai deixando a casa bonita, tira as louças do Natal. Eu aprendi isso com uma amiga minha, com uma tia minha, na verdade, que é embaixadora, e ela já gravou uma vez uma aula pra gente há muitos anos atrás. Ela é embaixatriz, na verdade, casada com o embaixador, e ela me contava que ela tinha muitas louças de Natal, ela adorava Natal, e ela gostava de usar durante o período do Advento, durante a preparação pro Natal, as louças de Natal que já ia entrando num espírito de Natal. E também para você não deixar para usar aquelas coisas só em cima da hora. Ela já começava a usar dezembro inteiro a casa preparada. Então, assim, gente, jogar as coisas fora, já deixar a casa mais ou menos preparada para receber as visitas, já programar o que você vai usar
de travessa, de louça. Você arrumar suas flores, de repente você colocar aquele bico de papagaio, você já usar flores verdes, usar luzinha nas flores. De repente já coloca um laçarote nas velas. Você já, pra não ficar aquela coisa de sopetão, e que no fundo acaba depois virando uma ressaca, vira uma festa de comer e beber e de, tô entupida, comi peru de Natal, arroz com passas, tô passando mal, me entupi de rabanada, bebi demais. Sem falar nisso, as pessoas enchem a cara no Natal. Então, assim, a gente tem uma consciência de estar conectado com essa preparação, acompanhar as leituras anteriores ao Natal, montar a árvore de Natal, montar o presépio, né? O presépio que foi criado por São Francisco de Assis. Foi São Francisco de Assis que criou o presépio, tá? Deixar o presépio lá vazio, esperando o menino Jesus. É ter uma visão do coração que vai esperar por essa vinda. E a parte material, que é a parte prática, e eu tenho esse vídeo específico falando sobre ele, ela é uma consequência da parte do coração. Você tem que ter um propósito. Você tem que ter um porquê você está se preparando para o Natal. Você está encerrando um ciclo da sua vida, que é o ano, com finalização do ano. Você faz um balanço. E se você vai fazendo isso meio a conta-gotas, tem aqueles calendários do Advento, que tem também brincadeira para as crianças, tem um chocolatinho, tem um monte de calendário, tem um monte de materiais que você escreve. Tem várias dinâmicas que, se você pesquisar, você vai encontrar, que você prepara o Advento, prepara o coração das crianças, prepara a casa. Essa preparação interior, ela faz com que você vá fazendo um exame de consciência do seu ano, um exame de consciência das suas atitudes, e você não fica com aquela ressaca, aquela sensação ruim. E olha, gente, eu nasci dia 24 de dezembro, né? Não sei se vocês sabem. Eu devia me chamar Natália, Natalina, sabe? Eu amo Natal. E uma das coisas que me deixa triste é quando alguém fala pra mim que detesta Natal. Porque Natal mostra uma tristeza, mostra uma obrigação, é uma falsidade. E essa daí, então, pra mim é o pior argumento. É uma falsidade, todo mundo se dá mal. Amor, amado, querida, amadureça. A vida é a gente lidar com as dificuldades entre as pessoas, não tem falsidade nenhuma, entendeu? É a gente se superar, entendeu? Todas as famílias têm questões difíceis, todas as famílias precisam de perdão, todas as relações precisam de perdão e de compaixão e de misericórdia. Então, assim, se a gente não coloca a nossa vida para querer viver melhor, para procurar uma união, para procurar aparar as arestas, dentro da nossa própria família, ou então das nossas relações, dos amigos. Tem um meme que eu acho horroroso, eu acho deprimente, que vira e mexe, passa esse meme nessa época, que fala tipo assim, vamos normalizar que Natal não é família, Natal é amigos. São os dois, entendeu? E as famílias estruturadas são as famílias que acolhem os amigos. Porque tem muitos amigos que não têm família. E esses amigos são acolhidos por famílias que viram a família da pessoa. E essa mistura das relações, do sangue e do coração, essa mistura é fundamental para um Natal florescer e acolher e a gente melhorar. Mas não por essa questão de ódio e de segregar e de, eu prefiro os amigos do que a minha família. É lógico que existem questões difíceis, sim, e seria uma ingenuidade, uma mentira a gente não enfrentar isso. Mas o Natal é uma ótima oportunidade da gente servir, da gente superar. E a nossa casa, quem tem a casa em ordem, não tô falando uma casa rica, chique, tô falando uma casa ordenada, uma casa bonita, uma casa acolhedora. A pessoa que tem uma casa, a casa vira a própria manjedoura, que acolhe as pessoas que muitas vezes não têm lugar para serem acolhidas. Assim como Jesus, Maria e José, quando estava para parir, ela não tinha lugar para parir. E ela foi parir lá na manjedoura. Foi aonde ele não tinha lugar, na hospedaria não tinha lugar para eles. E eles foram acolhidos. Então, assim, a sua casa e o seu coração pode ser uma grande manjedoura. Às vezes, para acolher pessoas de dentro da sua própria família, entendeu? Às vezes é uma irmã, às vezes é uma enteada, é um enteado, é um cunhado difícil, são pessoas que você... É a família da cunhada, a família do cunhado, é o primo complicado. Gente, não existe família perfeita.
entendeu? A família perfeita é a Sagrada Família. E é pra ela que a gente vai olhar pro Natal. A gente vai apontar. Quando a gente olha pro presépio e a gente vê aquela simplicidade, aquela pobreza, entendeu? Aquela entrega e de Jesus se despir e ele poderia nascer onde ele quisesse. E ele escolhe nascer numa manjedoura, mas com uma família amorosa. É esse apontamento, é pra esse lugar que a gente tem que olhar. E a nossa casa, e eu tô falando agora da matéria, sala, tapete, sofá, coisa em ordem, quadro pendurado, negócio que não tá descascado, ar-condicionado que funciona porque é um calor do cão, né? Quem tá aqui no Brasil, mas quem tá no hemisfério norte tem uma outra percepção do Natal. A casa gostosa, fogão, geladeira, comida cheia, pode vir, vem passar Natal, sempre cabe mais um, sempre cabe mais um. É a nossa casa material, tô falando de decoração, tô falando da minha área, não é futilidade. Não é bobagem, é acolhimento, é promover que o amor flua, que o perdão aconteça, que as pessoas se encontrem, que a gente sirva. Agora, meu amor, se você for preguiçosa, não tem lugar para preguiça no Natal. Você tem que vencer a preguiça de arrumar a casa, de receber, de depois lavar a louça, de tirar tudo da prataria do armário, de guardar tudo. E acolher também as pessoas que trabalham no Natal. Natal também é época que muita gente ganha dinheiro, né? Garçom, cozinheiros, cozinheiras, buffets, pessoas que estão ali servindo e que muitas vezes saem das suas famílias porque vão fazer uma grana que elas não fariam em outra época do ano. E ter muita gratidão por essas pessoas que estão ali promovendo que essas ceias aconteçam, que estão ali se entregando para que o amor aconteça na casa de tantas famílias. Então, são muitos aspectos que a preparação do Natal leva ao nosso coração. Você pode escolher passar essa época como uma pagã, consumista, entendeu? Que idolatra o consumo e coisas, que só pensa na correria e no boleto do cartão de crédito. Ou você pode viver essa época na expressão máxima de entrega, de amor e de perdão, fazendo com que a sua casa, a casa dos seus parentes, às vezes não é a sua casa, mas às vezes você ajuda uma irmã, ajuda a sua mãe, ajuda uma cunhada, ajuda um irmão. Quer que eu te ajude a preparar a casa? Quer que eu leve alguma coisa? Eu carrego aqui de casa, eu levo a bebida, eu levo a sobremesa. E você se colocar a serviço dessa festa tão maravilhosa e que precisa de um lugar para acontecer. Esse lugar não acontece só no lugar físico material. Ele acontece também no lugar do nosso coração. Então, assim como Cristo se encarnou e você une o céu e a terra, você une o espírito e a matéria, a nossa casa, ela também representa essa encarnação do amor, essa encarnação do esforço do espírito e da matéria para servir, para a gente criar uma vida melhor. Porque no final das contas, gente, o que a gente vai levar dessa vida, se não essas memórias que acontecem? Todo mundo tem uma memória de Natal, de uma tia, da mãe, de uma ceia, de um prato, de uma toalha de mesa, daquilo que se repetia todo ano e vai criando na cabeça das crianças uma estabilidade, uma segurança, uma força espiritual para a gente viver a vida e começar um novo ano cheio de esperança, amor e força pra gente viver melhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Convido vocês a olhar para as dicas práticas, porque uma coisa não vive sem a outra. Assista meu vídeo e assine o canal. Vamos ficar aqui juntos até o ano novo. Um beijo!